Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os efeitos da desoneração da folha de pagamentos, uma medida provisória do governo federal. Nosso convidado para examinar esse tema é o professor Clóvis Scherer, do DIEESE. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Professor, será razoável que se reduzam as alíquotas da Previdência Social e de programas educacionais sem que sejam definidas fontes alternativas para o seu financiamento? Realmente esse é o grande risco que se corre numa medida de desoneração. Essa medida específica que foi tomada pelo governo, aprovada no Congresso, substitui os 20% sobre a folha, que é a contribuição previdenciária patronal, portanto não mexe no salário educação, nos recolhimentos para o sistema S, que também incidem sobre a folha. Então, substitui os 20% por uma alíquota sobre o faturamento, dependendo do setor, 1% ou 2%. A legislação ela trouxe um artigo determinando que a perda de arrecadação da Previdência seja compensada por recursos do Tesouro. Então, essa obrigação legal já existe, isso, digamos assim, é o que dá argumento ao governo para dizer que a desoneração, neste caso, não está corroendo ou não irá corroer o financiamento da Previdência Social. E, inclusive, na proposta de lei orçamentária para 2013, o governo já destinou 15,2 bilhões, se não me falha a memória, para cobrir os gastos com as desonerações, o que inclui já uma estimativa de desoneração da folha de 12,8 bilhões já para 2013, nos setores que estão incluídos nas medidas provisórias a respeito do tema. Agora, é óbvio que os recursos do Tesouro provêm de tributos e você está tirando de um lugar e colocando no outro, isso não é uma real compensação, né? O que compensa realmente não é o fato de você fazer a economia crescer, gerar mais renda e emprego e aí arrecadar mais. E isso é que, como, por exemplo, estava lembrando aqui da história do Fusquinha, na época do Itamar, né? Ele baixou os impostos, né? E todo mundo esperava, caramba, agora a situação já está complicada aqui no país, agora que vai aprofundar a recessão. Mas foi o inverso, né? Quando baixou os impostos, as pessoas compraram mais e a arrecadação subiu, né? Esse é o raciocínio que o governo adota como uma de suas justificativas para a medida, de que reduzindo a carga tributária, isso vai favorecer uma geração de empregos, a atividade econômica e, portanto, haverá um crescimento na arrecadação dessa nova contribuição que foi instituída sobre o faturamento. Eu não acredito que vá haver completa compensação. De fato, vai haver uma desoneração líquida para o setor empresarial. O próprio governo já coloca isso ao introduzir no orçamento esse montante que eu mencionei. E todos os estudos indicam de que a redução dos encargos não será acompanhada de crescimento econômico suficiente para repor essa parcela que foi reduzida na arrecadação previdenciária. E também um outro fator que o governo tem dito é de que com encargos sociais menores, isso haveria um favorecimento à formalização, o que traria recursos para a previdência da contribuição do empregado e de outras fontes. Mas nós também acreditamos que a formalização não vai ser um mecanismo tão forte decorrente dessa desoneração por vários motivos. Então, a gente acredita que vai haver, de fato, uma transferência ou uma redução da carga tributária para as empresas. Aliás, o DIEESE vem sustentando que a medida não vai gerar, de fato, um aumento na geração de empregos, nem aumentar a competitividade. Por que esse ponto de vista? Não, a competitividade desses setores vai ser beneficiada, né? Sem dúvida nenhuma. Principalmente em empresas que exportam, elas vão ter uma redução quase que total da sua carga tributária sobre a folha, pelo menos os 20% da Previdência Social.
porque a receita de exportações é deduzida para efeito de tributação da contribuição substitutiva, né, de 1% ou 2%. Então, esses setores serão beneficiados. Agora, o que nós temos dito é o seguinte, que os outros fatores que interferem na competitividade são muito mais fortes do que os encargos sociais sobre a folha. Câmbio, juros, infraestrutura e o próprio contexto macroeconômico que nos coloca numa posição de ser atacados pela concorrência dos produtos estrangeiros. Economias que não crescem olham para o Brasil e dizem, olha, lá o mercado do consumidor está ainda se expandindo, então vamos colocar nossa produção no Brasil. A chamada guerra comercial ou tsunami monetário, né, que a presidenta Dilma tem anunciado. E o excesso de oferta que existe nas economias, nas outras economias que estão encolhendo e que se destina a mercados que tenham alguma expansão. Então, nós consideramos que esses outros fatores serão muito mais fortes do que a desoneração da folha, em que pese para alguns setores industriais ou empresas vai haver um benefício, claro, na verdade são muitos bilhões de reais que estão sendo injetados para as empresas fazerem face à competitividade internacional. Agora, mesmo no caso dos setores mais beneficiados por essas medidas, sobretudo as empresas exportadoras, né, que serão os grandes vitoriosos aí nesse programa, não tem nenhuma contrapartida. Eu não digo que necessariamente uma contrapartida no sentido de exigir maior contratação de pessoas, mas, por exemplo, investir em programas de aperfeiçoamento, na melhoria de processos produtivos, na inovação de produtos tecnológicos, né? Enfim, alguma contrapartida que gerasse um retorno de médio e longo prazo para o Brasil e a gente não tivesse que sempre ficar pensando nessas medidas emergenciais quando aparece uma nova crise internacional ou quando o Brasil fica mais exposto a competidores de outros países. Essa é uma crítica que se faz a todo esse programa de benefícios ao setor privado, né? A ausência de contrapartidas ou de garantias, especialmente as garantias que estão ligadas diretamente ao fator que está sendo utilizado para proporcionar um benefício aos empresários, no caso o emprego digamos, que é a base para a própria Previdência. Então, nessa medida, por exemplo, não foi estabelecido qualquer restrição com relação ou qualquer contrapartida em termos de manutenção de empregos dos setores beneficiados pela desoneração. O governo espera que, indiretamente, esse benefício tributário venha a resultar em manutenção ou até expansão do nível de emprego. Os dados que saíram recentemente sobre o emprego nos primeiros setores desonerados não são muito animadores. Na verdade, não se reverteu a tendência de perda do emprego nos setores, nos 3 setores industriais que foram desonerados inicialmente. Mas também algumas pessoas dizem que era muito cedo para se constatar um efeito positivo dessa natureza e que teríamos que esperar o segundo semestre para ver a indústria reagindo de fato à redução dos encargos sobre a folha. Mas lembrando aquele filme que nós já vimos, de que algumas indústrias beneficiadas pela isenção do IPI acabaram praticando demissões em massa, não era preciso tomar mais cuidado, exigir o maior rigor e amarrar bem as coisas? Eu acho que poderíamos ter pensado em mecanismos dessa natureza, de exigir que em troca desse benefício as empresas tivessem um compromisso de manutenção do nível do emprego ou a menos, claro que existem situações em que você não pode segurar o emprego em situações extremas, mas que a demissão não fosse ser um mecanismo como é utilizado no Brasil, né? Nós temos um dado interessante que de 40 e poucos milhões de empregos formais, todo ano rodam quase 20 milhões de empregos. Demissões e admissões acabam girando na casa dos 20 milhões. Nós temos uma rotatividade do emprego muito alta, inaceitável assim, para uma economia que se pensa estável, né? Então, esse tipo de coisa poderia, no meu ver,
ser introduzida na legislação, infelizmente não. Agora nós vamos ter um trabalho de avaliar, de fato, os impactos dessa medida, né? Agora, um outro conceito que também é muito lembrado, não só como contrapartida nessa questão da geração do emprego, mas também como forma de incrementar o mercado doméstico, é a questão do conteúdo nacional, não é? E os produtos importados, como é que eles se beneficiam ou não desse tipo de desoneração, sejam importados como produto final ou sejam produtos de transformação que vão entrar numa cadeia, ser assimilados numa cadeia de valor aqui dentro do Brasil? Então, essa medida específica da desoneração, ela inclusive, a contribuição que foi fixada sobre o faturamento, em substituição à contribuição sobre a folha, ela passa a incidir sobre os produtos importados. Então, isso acaba tendo um efeito de encarecer o concorrente importado. É verdade que esse encarecimento é pequeno, é 1%. É a mesma alíquota que incide sobre o produto fabricado aqui, incide sobre o produto importado, né? Então, ele é pequeno, mas, de qualquer maneira, para o empresário, ele vai ter um benefício tributário, ele vai ter a sua carga tributária sobre a folha reduzida e o importado vai ter 1% a mais. Então, mas quando o senhor fala em importado, o senhor se refere tanto ao acabado quanto ao semi-acabado, ou existe uma diferença? Não, a medida provisória, ela estabelece a tributação sobre uma lista de produtos. Então, todos aqueles produtos, sejam insumos, sejam produtos acabados, passam a sofrer a tributação com a alíquota que foi definida, 1%. Já está pré-definido. Né? Já está pré-definido. É uma lista muito grande, são mais de 2.000 itens que acabaram sofrendo essa tributação na indústria. Por exemplo, automóveis não estão na lista? Justamente não. Alguns produtos industriais, quer dizer, muitos produtos industriais não foram ainda desonerados, entre os quais a indústria automobilística, mas alguns componentes e alguns produtos do setor de material de transporte, sim. Eu posso citar a fabricação de ônibus, que ela passa a não ter os 20% na folha, vai ter 1% sobre o faturamento, sobre a venda daquele tipo de produto. E também vai incidir sobre o importado. Então, partindo da premissa, né, de que a principal premissa de toda essa operação de desoneração é aumentar a competitividade, né, para garantir emprego e possibilitar a economia se reanimar, não seria interessante que os benefícios dessa medida provisória fossem divididos, compartilhados com todas as sociedades, não apenas com aqueles setores, ou seja, através de estabelecimentos de outras modalidades contrapartidas, para que o conjunto da sociedade fosse beneficiado? Então, é isso que eu acho que um ponto que poderia ter sido melhor explorado, poderia ter sido discutido com mais profundidade, é justamente a possibilidade de atrelar essa desoneração da folha, esse benefício que está se dando às empresas, a algum tipo de compromisso com a manutenção do emprego, né? Ou algum tipo de investimento no sentido da melhoria da tecnologia ou da qualificação dos trabalhadores. Existe uma possibilidade muito grande de se estabelecer compromissos dessa natureza, mas o governo preferiu não fazer desse jeito. Acho que existe uma certa crença de que automaticamente os efeitos vão se repercutir no aspecto social também, do emprego e da renda, mas infelizmente não houve essa abertura para se discutir a contrapartida. Eu sei que as centrais sindicais de trabalhadores têm colocado essa questão no âmbito do Plano Brasil Maior, a necessidade de que todo esse programa de estímulo à atividade empresarial venha junto com compromissos sociais mais claros, mais bem definidos, de tal maneira que os benefícios se repercutam também para a sociedade. Até porque aquela ideia de geração espontânea já foi vencida na ciência, né? Então eu tenho a impressão que talvez fosse o caso de terem planejado essas medidas
de reinvestimento, né, dessa poupança que, na verdade, vai beneficiar o setor. Mas existem algumas empresas de pequeno porte que, apesar de se verem diante desse nome desoneração, ainda tem dúvidas se realmente não correm um risco de ter um aumento da sua tributação como um todo. Isso é possível acontecer? Não, nesse caso não, porque justamente as pequenas as micro e pequenas empresas já estão enquadradas em grande número no Simples, né, e que já estão desoneradas. Então, a elas essa medida não tem nenhum efeito, né? Eventualmente, uma empresa grande vai ter mais condições de concorrer com uma pequena, mas esse tipo de concorrência não é tão frequente. Normalmente, as pequenas empresas elas atuam no mercado ou se articulando com cadeias produtivas com empresas maiores ou em mercados mais concorrenciais, onde as grandes empresas às vezes não entram com a mesma atuação naquele âmbito específico. Então eu não vejo nenhum efeito com relação à pequena e microempresa nesse ponto específico. Mas qualquer tipo de empresa? Bom, as empresas dos setores incluídos na desoneração, elas passam a ter essa redução. Agora, como as empresas do Super Simples já estão desoneradas dos 20% sobre a folha, resta o quê? Resta empresas no regime de lucro presumido ou lucro real, que são empresas maiores. Então, essas que serão as beneficiadas por essa desoneração. O governo está tomando essas medidas de desoneração para estimular a competitividade, também adotou algumas medidas para elevar o imposto de produtos importados, porém, mantendo taxas de juros que ainda são elevadas, apesar de terem sido reduzidas, e também o câmbio como está, alguns analistas qualificam isto como estímulo ou chamariz ao importacionismo. Nós temos hoje mais de 25% do nosso mercado ocupado por produtos importados. Não é uma medida muito suave para um efeito que é muito mais drástico e muito mais severo que vem de fora? Não, de fato, a questão da competitividade da nossa economia, especialmente da indústria, ela, como eu quis colocar anteriormente, ela está ligada a fatores mais importantes e que precisam ser atacados de várias maneiras. Então, a desoneração da folha não vai ser, digamos assim, o fiel da balança nessa questão. Ela pode ajudar pontualmente ou pode até compor, junto com outras medidas, algum tipo de benefício para elevar a competitividade da indústria. E eu acho que é preciso caminhar nessa linha de, por exemplo, reduzir os juros, especialmente os juros reais no Brasil, que ainda estão altos, continuar nesse movimento e pensar outras políticas que venham a elevar a eficiência da economia, em termos de, por exemplo, logística, infraestrutura, e também agregar mais tecnologia às nossas empresas, promover a qualificação, a educação, né, e a qualificação dos trabalhadores, um conjunto de medidas aí que pode vir a apontar um cenário melhor para o Brasil no futuro. Nosso programa Agenda Econômica está chegando ao seu fim por hoje. Nós queríamos agradecer muito a sua atenção e dizer que as suas críticas e sugestões são muito bem-vindas e elas podem ser enviadas aí pelo endereço que está na sua telinha agora, www.senado.gov.br. Queremos agradecer também muito a participação do professor Clóvis Roberto Scherer. Muito obrigado, estaremos sempre aqui de portas abertas. Eu que agradeço. E também agradecer a participação do jornalista, meu colega Floriano Filho. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Agenda Econômica.